Faz algum tempo que comecei uma série de reflexões sobre os 10 mandamentos. Eu acho que começou em 2014, se não me engano. Então, retomando esta linha. Então, nós vamos falar hoje sobre o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Nós viemos agora de uma viagem, passamos 5 semanas mais ou menos nos Estados Unidos. Não foi uma época muito legal para estar no estado de Minnesota. Tivemos uns dias que a sensação térmica era de 30 e poucos graus abaixo de zero. Pra você ter uma ideia. Cruel. Eu cresci naquele negócio, sabe? Neda também. Mas a gente esquece. E o corpo já se adaptou para Rio Grande do Sul, misericórdia. Eu saí do avião e entrei naquele corredor e bateu um vento. Aí pensei, será que estou usando calça? Era um negócio assim, tão forte. Mas foram momentos muito bons de estar com família. E família é uma coisa assim muito legal. Então, passamos a maior parte do tempo com, vamos dizer, 2 grupos. Um grupo é o grupo dos contemporâneos e mais velhos ainda. Então, a gente gastou muito tempo com pessoas mais idosas. Isso traz assim, uma sensação, às vezes, variada. Tinha vezes que eu me senti jovem. Me comparei com... Não, pelo menos sou melhor do que ele. E outra vez, mas ficando muito tempo, você começa a pensar como velho, sabe? Então, é um pouco complicado. E o outro grupo que ficamos, e talvez com mais tempo, eram com nossos filhos e nossos netos. Então, tivemos dias que a gente tinha 9 netos juntos com seus pais. Nós temos 11, então estava quase todo mundo lá. E aquela bagunça. É outra coisa, quando você fica mais velho, você não aguenta. Tanto barulho, agitação. Não, mas a gente aguenta. Neda faz muito melhor que eu. Mas a gente repara a dificuldade que é de criar filhos. E a gente esquece isso também com o tempo, né? Isso faz muito tempo que a gente não tinha filhos em casa. Então, a gente percebe a dificuldade dos pais a manter ordem. E a dificuldade dos filhos a obedecerem ordens. Não é? Então, este mandamento se refere a esta ordem divina na casa, que é uma coisa assim muito importante. Nós estamos agora embarcando na 2ª tábua da lei, vamos dizer, da lei dos 10 mandamentos. A primeira tábua da lei se refere ao nosso relacionamento com Deus. Os primeiros 4 mandamentos falam sobre nosso relacionamento com Deus. E foi Agostinho que falou que você pode amar a Deus e fazer o que quiser. Se a gente acertar os primeiros 4 mandamentos e, de fato, amar a Deus com todo o nosso coração, as outras coisas tendem a cair no seu lugar devido. Mas agora nós vamos começar hoje à noite com o 5º mandamento, que é o primeiro mandamento a respeito de relacionamentos horizontais. Os primeiros são sobre os verticais. A gente lembra que aqui nós temos este mandamento, honra teu pai e tua mãe, que este mandamento, vamos ver se eu consigo operar esse negócio. Opa! Esse mandamento, como todos, não é arbitrário. Nenhum mandamento de Deus é arbitrário. Nós não temos tempo para olhar os textos e tal, mas a razão dos mandamentos é para nosso bem. Não é para Deus sentir poderoso, ou Ele é o cara que manda e a gente obedece.
mas nem para dificultar a nossa vida, para ver onde nós aguentamos, nada assim. Os mandamentos todos são para o benefício da humanidade. Quando nós vivemos esses mandamentos, nós temos uma vida mais harmoniosa, mais feliz, uma vida melhor. E esse mandamento também é arbitrário, é para o nosso bem. De que forma que este mandamento é para o bem? O mandamento diz, a fim de tenhas, vida longa. Um dos benefícios é a quantidade de vida, vamos dizer. A pessoa que obedece vai ter uma vida mais longa. Isso que diz o mandamento. E a gente vai olhar um pouco mais para isso daqui a pouco. E em Deuteronômio acrescenta uma outra cláusula. Não somente tenha a vida mais longa, mas e que tudo te vá bem. Quer dizer, qualidade de vida. Então, este mandamento para todas as crianças, que quase não tem criança aqui, praticamente, mas para todos nós, e para vocês que estão tentando pôr ordem na sua família, ou estão antecipando, imaginando como é que vai ser quando nasce o neném, é uma chave para colocar ordem em nossa vida. É isso aí, o benefício, quantidade de vida e qualidade de vida. De que forma isso produz, quantidade de vida? Eu li um tempo atrás, não me lembro onde, me recordo os detalhes, mas dizendo que a última parte do cérebro para amadurecer é a parte que produz prudência. Então, por isso, que os jovens que são os mais adeptos de esportes radicais, né? A razão porque tem motos, a razão que faz algumas coisas que... né? Porque se a gente não tiver, se o filho não obedecer, ele se expõe para coisas que podem encurtar a sua vida. Então, por isso que você tem que falar com o neném. Não põe o balão na sua boca. Tira a boca do neném. A razão por que você fala não atravessa a rua sem os pais. É a razão que nós falamos não corra com a faca na mão. Né? Aquelas coisas que sua mãe falava contigo, né? Porque, cuidado com esse moto. Porque nós precisamos, para prolongar a nossa vida de forma prática, aprender a obediência. Ouvir as pessoas que têm mais cabeça do que a gente. E qualidade de vida. Como é que a obediência, o respeito, a honra aos nossos pais dá uma qualidade de vida melhor? Bom, eu acho que a gente está falando sobre a estrutura de família. A família, a célula básica da família, da sociedade, é a família. Na medida que as famílias estão bem, a sociedade pode funcionar bem. E a gente sabe disso. A Bíblia nos dá um mapa dessa célula, a forma que esta célula deve funcionar. Nós não temos tempo hoje à noite para explorar muito este aspecto, mas gostaria que vocês olhassem em Efésios capítulo 5, finalzinho do livro de Efésios, e o iniciozinho de Efésios 6, fim de 5:33, e o início de 6. Então diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo,
e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Aqui nós temos a estrutura básica da célula. O marido que ama sua esposa. Esse texto é barra pesada. Eu fico temeroso quando eu leio esse texto. Porque anteriormente disse que nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aí o negócio pesa sobre a gente. Mas aqui é o marido sendo a fonte de amor na sua família. Aquele que assume o sacerdócio desta família. Estive agora em Autônia, Paraná, conversando com o pastor Márcio, de uma igreja batista em Curitiba, e ele está falando que uma ênfase que Deus está os levando na igreja deles é para levar os pastores levando os homens a pastorear as suas famílias. O pastoreio da família. Então, achei importante. Então, isso é, em parte, o papel, a parte da célula. A segunda parte da célula diz aqui, respeitar o seu marido, com todas essas implicações. Queria entrar em mais detalhes. E diz, filhos, para essa célula ser saudável, para funcionar, filhos têm que obedecer os seus pais. Essa coisa de obediência não é muito, assim, popular, não é? A gente tem a ideia de obediência como uma humilhação, como estar à disposição de alguém arbitrário acima da gente. É uma série de implicações negativas dessa palavra. Mas a Bíblia usa essa palavra frequentemente, não é? Diz até que Jesus obedecia a seus pais. Diz que ele tinha que aprender a obediência. Se Jesus tinha que aprender a obediência, e a gente? E se a gente precisa aprender a obediência, nós não precisamos pedir desculpas quando nós exigimos obediência dos nossos filhos, né? Então, esta é a célula. A célula, quando tem esses elementos, e não é só isso, mas quando tem esses elementos, a célula é saudável. E a coisa funciona. Qualquer coisa fora de lugar já é uma distorção. Agora, a mutação de uma célula é um câncer. Aqui uma pequena aula de, o que seria, não sei nem o nome, biologia, sei lá. E alguém que sabe alguma coisa, não fala, não critica, tá? Porque eu não sei nada. Mas o que eu vi quando eu dei uma pesquisada aqui, alguém pode me corrigir aqui. A membrana plasmática. Uau, eu consegui falar. Citoplasma, a parte mais interna, e o núcleo da célula. Essa é uma célula saudável. Quando as coisas estão em ordem, as células se multiplicam, um toma o lugar da célula que morre, outro toma, e a gente vai trocando de células toda a vida, mas a coisa vai funcionando, né? Mas para o fim da vida eu estou lendo que as células não funcionam tão bem, não é? Então começa uma certa degeneração, né? Mas, de modo geral, nosso corpo é uma maravilha. Já pensou como é que o nosso corpo vai, essas células se multiplicando e corrigindo, e sarando e trabalhando e aquela coisa, a vida toda, milhões desses negócios que compõem nosso organismo. É um negócio fantástico. Mas, de vez em quando, há uma anomalia, há uma mutação, alguma coisa que nós não entendemos, ninguém parece entende bem até hoje. Há uma mutação dessa célula.
E quando isso acontece, afeta o organismo todo. Nós estivemos com um colega nosso de muitos anos, trabalhou na editora Betânia, Davi. Então, estivemos com ele em julho do ano passado e tinha descoberto um câncer na garganta, mas parece que estava tudo sob controle, estava muito bem e animado. E quando voltamos agora, tudo deu errado. Então, uma semana antes da sua morte, estivemos com ele. Felizmente, é um homem preparado para este momento. Inclusive, fiquei admirado, porque nessa hora você vê quem é quem, né? Você vê se a fé é de verdade ou não. Então, a fé dele, ele estava ali sabendo da sua morte iminente, mas numa boa, né, Nerda? Assim, é impressionante. E então, uma semana depois, morreu por causa de quê? Uma célula fora no esôfago. E isso foi afetando todo o seu organismo. Então, tem algumas mutações que estão afetando essa célula da família. É confusão sobre papéis. É outro assunto que a gente não tem como trabalhar muito aqui. Eu acho que havia uma dose, talvez excessiva, contra machismo. Uma dose forte demais de feminismo que corrigiu muitos erros, mas abriu a porta para outras. Não sei, mas eu sei que é difícil hoje saber qual é o meu papel nessa célula. Desvalorização do papel de mãe, não é? Eu acho que devido a alguns exageros do feminismo, mas talvez mais movido pelo consumismo, né? Sacrificar às vezes os filhos por causa disso aí. E eu noto também, não sei se vocês têm percebido isso, uma certa, os homens estão sendo ridicularizados em muitas coisas. A gente estava vindo hoje à noite conversando sobre como homens são terríveis. E eu tive que concordar. Até que eu que levantei o assunto, não foi, Nedra? Nem foi ela que levantou. Mas aí você vê, nós passamos lá em frente do boteco, e os caras lá, bebendo, rotando, contando piada que não presta, e sei lá, e o que ai, misericórdia. Não é? Misericórdia. Homens não são fáceis, não. Mas a gente vê pelos filmes, quem sempre é o bobo na família? Não é? É o cara. Ele é o bobo. Ele é ridicularizado. Então, são essas coisas que a gente vê que eu não estou aqui para defender os homens, eu estou aqui para assumir a tristeza do nosso sexo, né? Mas também faz parte essa distorção, esse câncer, casamento descartáveis, ou como alguém disse, a monogamia em série, né? Pessoas vêm de um para o outro. Roubo de infância, isso já é um assunto que eu acho que deve ser trabalhado, não é? A erotização, principalmente das meninas, é um negócio assim triste de ver. E eu não entendo como funciona a cabeça dos pais quando vê uma menina, assim, 7, 8 anos, dançando ou se vestindo de forma erotizada. Então, a gente podia fazer uma lista, se a gente juntasse tudo aqui, a gente faria uma lista das aberrações, distorção do direito das crianças, né? Mais uma vez, o que nós vemos o ser humano tende a ir para um extremo para o outro, né? Então, para proteger a criança de abusos, que é muito importante, que é fundamental,
E a gente sabe de tantas histórias, na minha própria família já teve esse tipo de coisa, de abuso sexual, abuso de outro tipo, coisas assim impensáveis, mas o pêndulo vai para o outro lado. Então, onde a criança é responsável para tomar decisões que não é capaz de tomar, não tem preparo para tomar essas decisões nessa fase de vida. Então, nós temos é uma bagunça, não é, gente? Mas uma das chaves para trabalhar esta bagunça, para combater o câncer, é este mandamento. Este mandamento. O mandamento de honrar teu pai e tua mãe. Essa palavra honrar, a etimologia da palavra é de dar o devido peso. Achei isso interessante. Dar o devido peso para os pais. A estima é o lugar de profundo respeito. Então, começamos com isso. Em primeiro lugar, para os filhos, honrar significa respeitar. Agora, todos nós somos filhos, né? Filhos adultos, né? Não sei como é que foi sua infância, não sei como é que foi, se tinha câncer, um câncer na sua família, na sua criação. Eu acho que ninguém acerta todos, né? Nós agora estamos numa fase de vida que a gente olha para os nossos filhos adultos. Já nossos filhos estão aparecendo rugas, aparecendo sinais de envelhecimento, chegando à meia-idade, alguns. E aí nessa fase, os filhos começam a contar coisas. Começam a criar coragem para dizer como é que foi feito, como é que era a nossa vida de família. Então, nossa vida não era perfeita. Nós fizemos muita coisa errada, né? Mas eu acho que nós somos filhos adultos, todos nós temos pais. Quantos aqui já perderam seus pais? Então, os mais idosos entre nós, não, nem todos os idosos também, mas todos nós somos filhos. A maioria tem seus pais. Nós vivemos numa época em que o culto da juventude, dizem que, não sei disso assim profundamente, mas pelo menos antigamente, a idade no Oriente era status. Hoje, status é para a juventude, né? E a tendência é não valorizar nossos pais. Me parece que geralmente passa uma fase em que você sabe muito melhor do que os seus pais. Você não escuta eles que têm que escutar você, e você vai colocar eles na linha e tal, porque você sabe muito melhor do que eles. Aí depois entra numa outra fase. Mark Twain, que era um autor americano, tentei fazer como é que ele falou, depois de alguns anos fora de casa, Mark Twain, depois de alguns anos fora de casa, ele voltou. Ele disse: fiquei espantado com quanto meu pai havia aprendido na minha ausência, né? Então, nós vemos as coisas de uma perspectiva diferente depois de alguns anos de vivência. Mas filhos adultos devem honrar seus pais, né? Não, isso não é questão agora de obediência, não é uma questão de ignorar alguma coisa errada que fizeram. Diz que em Efésios disse que honra tua mãe, disse não, obedecem seus pais no Senhor, né? Mas para a gente, para os filhos adultos,
Isso inclui a forma que nós ouvimos deles, de ouvir os seus conselhos, os seus pensamentos. Inclui a forma que nós falamos com eles. Inclui a forma que cuidamos deles. Eu tive uma grata surpresa alguns anos atrás, coisa que eu não sabia, que descobri. Aí, nosso filho Michael, nós descobrimos, através da nossa nora, que quando eles começaram a namorar, Michael falou o seguinte com ela: olha, uma parte desse negócio, nosso casamento futuro, se for, inclui uma cláusula: eu vou cuidar dos meus pais. Senti isso profundamente, né? Não sabia dessa coisa. Isso aí é honrar, isso é respeitar, como adultos, nossos pais. Vai haver uma inversão de papéis, né? Eu tenho um amigo que diz que ele começou a reparar esta mudança quando ia atravessar a rua e o filho falou: cuidado, pai. Né? Então, vai haver uma inversão de papéis. Eu espero que esta inversão não inclua fraldas, mas pode ser. Mas isso é respeitar, isso é honrar, isso é o jeito certo de um filho adulto tratar. Para jovens e crianças é um pouco diferente. Respeitar com ações, com as palavras, com tom de voz e gesto. A gente presenciou vários momentos, né? Nós temos uma neta que está com 12, Bela. Então ela os hormônios estão começando e sei lá o que. Ela de repente, de um momento ela é uma criança doce, inocente, e outra hora a coisa é mais difícil. E de vez em quando, eu não sei como é que fala, roll your eyes. Roll your eyes. Não sei como é que... Aquela coisa de... Não é? Então, como é que fala isso? Hein? Não. Revirar os olhos. Então eu não ouvi nada, só ouvi a mãe dizendo: não revire seus olhos para mim. Né? Então há várias formas que nós respeitamos ou desrespeitamos. Então, as crianças e jovens, temos alguns jovens aqui, mas as crianças não estão, não adianta pregar para pessoas que não estão aqui. Mas isso faz parte. Né? Eu vi em Belo Horizonte um tempo atrás, no momento de batismo de uma adolescente, e o pai, que não era cristão, pediu a palavra. E o pai falou assim: dá licença, eu queria falar uma coisa aqui. Desde que a minha filha converteu, seu comportamento em casa mudou. Não é? É isso aí. É isso aí. Então, honrar também significa obedecer imediatamente e respeitosamente. Então, obedecer, a gente tem que relembrar nossos filhos. Obedecer é para o bem de quem? Para o seu próprio bem. Também é para o bem da família, mas é o seu próprio bem. Então, mas as crianças não estão aqui. Então, que é isso? Que honrar significa obedecer? Que isso significa para nós? Este mandamento, que significa para os pais? Então, nos últimos minutos, quero me deter sobre isso aqui. Em primeiro lugar, isso parece meio duro aqui, mas vou explicar.
exija, não peça respeito e obediência. Esse texto aqui não é para crianças pequenas, mas as crianças pequenas precisam obedecer isso, né? E quem é responsável por esta obediência? Quem é responsável moralmente para a estrutura familiar? Não são as crianças. Quem é responsável para que isso aconteça, que tenha ordem, que haja células sadias, não são as crianças. Mas mais para frente é. Mas inicialmente não é. É responsabilidade dos pais. E a gente percebe isso quando nas exigências de liderança, nas pastorais, o que diz? Quem tem filhos desordenadas não pode ser líder. Então, acredito, isso não está falando sobre crianças, filhos adultos. Nós não temos controle sobre filhos adultos. Eles estão livre-arbítrio. Está falando sobre crianças. Pessoas sobre quais nós temos responsabilidade de manter ordem. Então, diz aqui, né, é aqui que é os pais que têm a responsabilidade de ter certeza que há esta ordem em casa. Então, às vezes a gente escuta os pais assim, falando assim: por que faz isso, meu filho? Não faz isso. Por que faz isso? Esta não é a pergunta. É o uso. Isso exige o uso de algum tipo de disciplina. Então, a disciplina, eu me lembro algumas cenas com muita clareza quando meus filhos eram menores. Então, o filho aprontou, fez uma coisa terrível, não sei o quê, e mas começa a chorar. Aí você olha e essa criatura é a criatura mais preciosa nas faces da terra para você. Você não quer disciplinar de forma nenhuma, principalmente a não ser, tem algumas coisas que a gente fica irritado, né? Aí dá vontade, mas normalmente quando você para exercer a disciplina, você não quer. Você gostaria de evitar, se for possível. Isso é se você é uma pessoa que ama seus filhos. Mas, a tendência é evitar. O que diz Provérbios? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara, assim a livrar da sepultura. Sepultura pode ser traduzido desgraça. Então, eu vou falar alguma coisa que a gente fazia. Nós não fizemos tudo certo, mas algumas coisas, porque a gente tem a ideia de uma disciplina física como uma agressão. Inclusive, está sendo visto assim na sociedade. E eu entendo por quê. Porque nem todos os pais são bonzinhos. São pessoas más. São pessoas que não têm controle sobre suas vidas. Mas não precisa ser assim. A vara pode ser usada. Eu não estou aqui dizendo que é a única forma de disciplinar. Eu estou dizendo que, sendo que fala sobre isso, e pela nossa própria experiência, não é uma coisa ruim, não. Então, quando Michael, ou Michelle, ou Patrícia, ou Risha aprontaram, e a gente viu que era um ato, não de infantilidade, mas de rebeldia, de conscientemente ir contra. Então, a gente tentou ser coerente e, nesses casos, a maioria das vezes, usamos a vara. Então, literalmente, a gente tinha uma varinha assim,
tá? A grossura mais ou menos desse aí. Às vezes tinha até um lacinho, né? Que a gente podia pendurar num lugar conveniente. Então, e como era o procedimento? A gente levava a criança para um lugar onde não seria envergonhado. Fazíamos com calma. A gente não fazia com expressão de ira, de descontrole. A gente ia para aquele lugar, aí olhamos nos olhos da criança e falamos: você sabe o que fez de errado? Foi isso, isso, isso. E nós falamos: isso pode ser a última vez que você vai ser disciplinado dessa forma. Aí aplicamos umas varadinhas no lugar que Deus criou para essa finalidade, né? Não para machucar, não para esvaziar uma ira, mas para ela sentir a seriedade dessa rebeldia. E pá, 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 pá. Até que houve um choro, aí falamos: você está arrependido? Sim. Então eu te perdoo. Eu te amo. E era o abraço. Um abraço bem dado, às vezes bem prolongado, com muito carinho. Então, esta é uma alternativa. Eu não estou dizendo que, eu não acho que podemos pegar provérbios, textos assim, e de ser absolutos sobre isso. Mas é uma alternativa, pode ter outras alternativas de disciplina. O importante não é tanto o método quanto o resultado. O resultado, nós somos responsáveis para que haja ordem em nossas casas e que os filhos, de fato, obedecem seus pais. Amém? Meio quieto, mas um amém. Outra coisa que diz aqui: não irrite seus filhos. Versículo 4. Pais, Efésios 6:4, não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos. Quais são as coisas que irritam os filhos? Eu me lembro uma das coisas que me deixava muito irritado com meu pai. Era a imprevisibilidade dele. A gente não sabia como que ia encontrar a reação dele. Às vezes, assim, tranquilo, bondoso, não sei o quê, e outra vez, tudo que era... Tá. Então, a gente sempre não sabia onde pisar. Então, essa é uma das coisas que irritam seus filhos. Irritam filhos em justiça. Se a gente nós não administramos a nossa família com justiça. Irritem nossos filhos a incoerência, não é? Quando fala uma coisa, quando os pais falam uma coisa e faz outro. Quando os pais exigem dos filhos uma coisa e eles mesmos não fazem. Eu vi uma discussão entre um dos nossos netos e a mãe. O pai, eu não me lembro exatamente a circunstância, mas diz... Aí a mãe falou: não grite com seu pai. Aí ela falou: mas você grita com ele, né? Então essas incoerências que provocam, que irritam e que dificulta a obediência dos filhos, não é? E dificulta a visão deles de honrar, de respeitar, quando não há honra e respeito entre os seus pais. Outra coisa que diz aqui: inculcar valores bíblicos. Versículo 6, versículo 4, desculpe, diz 16. Não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Então, esta não é responsabilidade da igreja. A igreja faz o que puder fazer para isso. Mas quem precisa fazer isso são os pais.
Nós temos às vezes um feedback agora dos nossos devocionais, quando nossos filhos eram menores. Então, tinha que sair da cama, antes de ir para o café, nós sentamos na sala. Então, as crianças sentavam. Crianças para levantar de manhã, pelos nossos, era uma dificuldade terrível. Então, sentados ali. Aí eu acho que isso foi cruel. Isso aí eu acho que entra na questão de irritar os seus filhos. Nós começamos nosso devocional para tentar animá-los. Este é o dia de bater palmas. Agora eu estou arrependido disso aí. Eu espero que eu já pedi perdão. Isso é irritante, isso é demais. Violamos número 2, com certeza. Mas aí eles jogam isso na nossa cara até hoje. Mas o que eu fiz? A gente lia um texto da Bíblia. Nós oramos. Não era grande coisa, talvez podia ser melhor, mas pelo menos a gente fazia isso. Então, isso faz parte do papel, da estrutura da célula, segundo o texto aqui. E, finalmente, aprenda a transferência gradativa de responsabilidade. Eu tentei representar isso graficamente, mas eu não sei se eu consegui. Para introduzir essa última parte, eu quero convidar vocês para umas cenas no shopping. Você gosta de ir no shopping? Uma das coisas que eu acho shopping é ficar observando as pessoas. Você vê todo tipo de gente, todo tipo de situação, né? É até legal ver isso. Então, uma cena, você provavelmente viu uma cena assim. Uma criança de 2 anos fazendo pirraça. Não é? Eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete. E os pais tentando abafar, e aí tentando explicar. Aí explica para a pirracenta, explica, não, porque depois nós vamos fazer, porque isso não sei quem faz mal para nos... Vai explicando. Ok, é uma cena. Segunda cena. Uma filha de 11 anos, está lá na CIA. Aí você vê a discussão. Eu quero calça azul, não preta. Aí você vê o debate ali. Ó. É uma outra realidade, né? 11 anos, diferente do que 2. Mas também não é adulto. Terceira cena. O filho de 20 anos quer comer pizza com os amigos, em vez de ir para a área do churrasco da família, ali no shopping. É outra situação. Então, eu acho que é importante a gente ter esta... Como é que faz esse negócio? Hein? Atrás? É assim? Isso é muita tecnologia para mim. Aprenda a transferência gradativa de responsabilidade. Eu acho que um dos erros que fizemos qual o ponto de equilíbrio para uma criança? É a autoridade. A criança pequena não entende a razão das coisas. Não adianta explicar muita coisa. Quando são bem pequenos. Não é a hora da explicação. É a hora de autoridade pura. Você não vai fazer isso, você vai fazer isso. Quando são bem pequenos. Agora, quando chega no fim da vida, quando você tem filhos adultos, você não tem autoridade nada, zero autoridade. Você não pode mandar neles. Quando finalmente sai do abrigo da sua família e para entrar na fase de adulto, a única coisa são valores compartilhados. Eu me lembro, vendo o Michael saindo do aeroporto aqui de
de Porto Alegre. Ele tinha 19 anos. Ele tinha os seus cabelos assim, né? Tinha uma corrente assim, não sei o que e tal, meio alternativo. Aí eu pensei, eu não tenho controle nenhum sobre a vida dele. Né? Eu não tinha. Ele ia para os Estados Unidos estudar. Ele vai fazer o que ele quiser. Eu esperava que havia valores compartilhados, que ele tinha internalizado, que ele era crente de verdade e que tinha internalizado os valores. Então, essa passagem não é um dia para o outro. Tem que ter uma... Né? E o que acontece muitas vezes, começa lá com a criancinha, já explicando, negociando e trabalhando, e não cuidado para não impor, e aí vem um pouco de culpa porque eu não gastei tempo suficiente com ele, então vai trabalhando nesse negócio aí. Aí quando chega na adolescência, ele já criou, ele não obedece direito. Aí chega na adolescência, aí você pensa sobre gravidez, você pensa sobre droga, você pensa sobre AIDS, você pensa sobre um monte de coisa. Aí você tenta impor. Então é o contrário. A gente começa com autoridade. É a autoridade que nós usamos. E gradativamente nós temos que dar mais e mais espaço. Espaço para errar. Espaço para dar uma cabeçada que não vai ser uma cabeçada final. Para poder depois, quando chega aquela hora, espero que internalizou. Né? Então, as cenas de shopping apontam que precisa haver uma mudança gradativa. Mas isso não quer dizer que este mandamento devia ser ferido, abandonado, negligenciado em qualquer fase da vida. Honra teu pai e tua mãe. Você vai viver mais tempo, você vai ter uma qualidade de vida melhor, é para o nosso bem este mandamento. Amém? Amém. Senhor, acredito que entendemos essas coisas, agora nos ajuda, Senhor, a saber como viver isso em nossas famílias. Peço a tua bênção sobre todos aqui que têm, os que têm filhos adultos, os que têm criancinhas, que nessa tarefa o Senhor possa dar graça e sabedoria para viver esta tábua da lei, para a tua glória e para o bem de nós mesmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.